Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, @EduAndriotti. Esse aqui é o corte do Redação Pachola, o Redação que tu sabe vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia às 2h da tarde. Então confere aí o corte e não te esquece de deixar teu like e te inscrever no nosso canal. Pergunta o seguinte, tá certo o português ali, professor? Quem tu preferes como titular hoje contra o Lanús? Tá correto o português, professor? Deixa eu ver. Quem tu preferes como titular... que bonito, cara. Ficou bonitinho, né? Quem tu preferes como titular hoje contra o Lanús? Ah, tu gostou? Tu gostaste. Gostar, é verdade, tu gostaste. Não, acho que não tem vírgula demais essa parada aí. Não tem. Não tem vírgula Se demais. tirasse aquela vírgula depois de titular ali, tava errado? Ou tava certo estaria também? errado. Estaria errado. errado. Tu pode ou tirar as duas vírgulas ou manter as duas vírgulas. Tu não pode tirar só a primeira, por exemplo. Vai, eu ia errar de qualquer jeito. Viu? Eu me arrisquei aqui, porque eu perguntei para um professor de português ao vivo se o português estava correto. Mas enfim, eu acho que Eu já isso não se sabia faz. da resposta, Acho que tu é canalha, rapaz. Não me aplica, né? Eu, canalha? Não me Não, aplica cara. essa, rapaz. Não fala assim comigo. E aí tá aqui, ó, as possibilidades mais fortes, né, rapaziada? Desse segundo volante, né, desse jogador titular aí na volância do Grêmio. Porque um é o Thiago Santos, tá? E aí de segundo, as duas opções mais fortes, as duas maiores tendências para ocupar essa segunda posição é Maicon e Matheus Henrique. E a gente deixou aí a opção de voto pra rapaziada. Maicon ou Matheus? Tá levando o Maicon no Twitter, tá? Com 52,7%. Eu quero saber do professor o que ele acha sobre este assunto, professor. Maicon ou Matheus Henrique, por favor? Darlan. Não, Depois tu fala que eu sou canalha, né, Andriotti? Não, isso aqui tá que tá, velho. Ninho de cobras isso aqui. Não, mas falando sério, tá? Entre o Maicon e o Matheus Henrique, eu acho que se o Maicon tem condição de jogar, eu prefiro ver o Maicon em campo, tá? Prefere o Darlan mesmo. Mas, Não, falando sério. Sim, de verdade. Depois eu posso até comentar sobre isso, porque eu fiz o meu vídeo de hoje falando sobre o segundo volante. Coloquei hoje às 9 da manhã, então quem quiser dar uma assistida lá também. Justamente porque a gente estava conversando ontem, Dudu, sobre as posições do Grêmio, que parece que não tem nenhum titular absoluto, assim, no time, assim. Pode ser um Diego Souza, pode ser um Breno, mas o resto parece que tá todo mundo meio que disputando, sabe? E isso ficou na minha cabeça quando o Dudu falou. E hoje eu fiz o meu vídeo falando um pouquinho sobre isso, mas exclusivamente sobre a ideia do segundo volante ali. Porque o que acontece, tá? Nós temos um Thiago Santos como o primeiro cara, que daí vai dar esse combate, que é um cara mais destruidor, e alguém daí vai ter que construir essas jogadas. E o Maicon, o Matheus Henrique e o Darlan possuem características diferentes. O Maicon, como o próprio Dudu apontou no programa de ontem, ele é um cara que, apesar de ele fisicamente estar mais pesado, né, e não consegue ter sequência e tudo mais, ele é um cara que pega a bola e já toca, pega a bola e já aciona alguém. Então ele faz o time todo rodar o tempo todo. Ele faz os caras aparecerem o tempo todo. Quantas vezes a gente já viu, por exemplo, o Cortez chegar numa linha de fundo e o Maicon dar aquele passe entre as linhas ali pra quebrar e achar o Cortez pra ele fazer o cruzamento. Daí ele errava, tudo bem, mas... O Maicon é um cara que aciona muito as pontas, aciona muito os outros jogadores e faz o time rodar. Já o Matheus Henrique é um cara que segura a bola. Ele recebe a bola e começa a girar de um lado, gira pro outro. Então, o Maicon é um cara que verticaliza a partida e o Matheus Henrique parece que horizontaliza. Ele recebe a bola e abre do lado direito, recebe a bola e abre do lado esquerdo. Recebe a bola, gira, e aí ele não consegue jogar pra frente, joga pra trás. Então, o Matheus Henrique é um cara mais de retenção. E por que daí eu votaria no Darlan? Tá? E daí, dentro dessas duas possibilidades, então eu prefiro o Maicon justamente por causa dessa característica de verticalização. Não que eu não goste do Matheus Henrique, mas como ele não tá numa fase boa também, eu acho que ele tem potencial de ser titular, mas ele não está em boa fase. Só que por que eu preferiria o Darlan, tá? Porque eu não acho que o Darlan seja melhor que o Maicon, melhor que o Matheus Henrique, mas as características do Darlan, elas são meio que a construção dos dois. Porque o Darlan é um cara que se apresenta para receber a bola, ele faz os giros, mas ele tá sempre atento aos pontas para tentar fazer aquele lançamento longo. Então ele é um cara que recebe a bola, ele consegue reter, mas ao mesmo tempo ele tá sempre atento para tentar verticalizar, ele sempre tenta dar o passe para frente, ele não dá o passe para trás. Então isso pode credenciar o Darlan uma disputa muito justa por essa posição com o Maicon e com o Matheus Henrique, justamente por ele ter essa característica do Matheus Henrique de tentar rodar a bola, de se apresentar o tempo todo, mas também pensar à frente, pensar numa construção de jogada, tentar dar o passe mais em profundidade. Por isso que eu preferiria, por exemplo, o Darlan como titular, mesmo com o Maicon e o Matheus Henrique à disposição. O Matheus Henrique eu acho que tem que ficar um pouco no banco mesmo,
porque ele pode voltar a jogar, mas ele não está numa fase boa. E o Maicon daí, ele é o cara que recebe a bola e fica tentando o tempo todo tocar, né? Então, acho que entre essas duas opções eu preferiria o Maicon, mas se a gente pudesse abrir para mais uma, eu colocaria o Darlan. Boa.